Olá, irmãos. Nós estamos para continuar com a nossa disciplina de Teologia Sistemática 3 e louvamos ao Senhor porque nós podemos dar sequência a esta aula, sabendo que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, inclusive governando todo o universo, né? Por isso estudamos escatologia, entendendo todas as épocas, todas as eras, todas as formas das coisas que existem, que acontecem nesse mundo. Tudo está debaixo do controle de Deus. Por isso nós vamos falar sobre as questões do dispensacionalismo bíblico, também vamos falar sobre os pensamentos amilenista, pós-milenista e pré-milenista, sobre também as doutrinas ou os pensamentos pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista, além de outros conceitos que serão ensinados nesta disciplina e nesta videoaula. Vamos lá? Olá, alunos do Pedra Viva, estamos iniciando agora a segunda aula de escatologia, e nós vamos começar a falar sobre a vinda de Cristo e o milênio. Mas, para entrarmos nesse assunto, nós temos que entender que existem algumas posições diferentes, alguns posicionamentos. Existem grupos que são, por exemplo, amilenistas. Ou seja, eles creem que não haverá um milênio literal de Cristo por 1000 anos. Amilenistas. O segundo são os pós-milenistas, né? Eles dizem que a segunda vinda de Jesus acontecerá apenas depois do milênio. E existem os pré-milenistas, que a segunda vinda de Jesus acontecerá antes do milênio. É importante nós conhecermos, segundo os amilenistas, o milênio então não é um reino literal de Jesus, aqui na Terra por 1000 anos. O que eles ensinam? Que Cristo está reinando agora, mas ele está reinando no céu, ou do céu, através da igreja. Ele reina nos corações dos crentes, né? E esses crentes reinam juntamente com Cristo agora, após a sua morte e sua ressurreição. Por isso que é amilenismo, ou seja, nós já vivemos o milênio. A Bíblia pode e deve ser interpretada alegoricamente, especialmente as profecias. Esse é um outro pensamento amilenista, quer dizer, há uma ideia, abre-se muito o pensamento para que, de forma alegórica também, se pense, se estude as Sagradas Escrituras, principalmente os atos proféticos, né? Eles ensinam que o Antigo Testamento deve ser interpretado à luz do Novo Testamento, né? Esse é o pensamento amilenista. O que eles ensinam também? Que as alianças que Deus fez com Abraão e Davi são cumpridas na igreja. A igreja é o Israel espiritual. Ou no céu há um reino espiritual. Então, uma igreja, como que existe uma igreja veterotestamentária, né? Esse é um pensamento amilenista, de que a igreja do Antigo Testamento é Israel. Eles acreditam que não há uma futura esperança para Israel como nação devido à sua desobediência. O que eles creem também? Que no final dos tempos haverá uma rebelião e a apostasia na terra, liderada pelo anticristo, mas agora Satanás está preso. Então, eles acreditam que a segunda vinda de Cristo será depois, né? Depois da tribulação. Então, eles são pós-tribulacionistas. E que só haverá uma única ressurreição dos povos de todos os tempos e haverá um só julgamento para justos e injustos. Esse é o pensamento dos amilenistas. O pós-milenista acredita que o reino espiritual de Cristo no céu, na terra, é através da igreja. E que a responsabilidade da igreja é de trazer esse milênio ao mundo através da evangelização. Ou seja, na verdade a igreja está trazendo quando ela evangeliza. Na medida em que ela evangeliza, ela está pregando a palavra e ela está então assim estabelecendo no coração das pessoas um reino milenar de Jesus. Agora, vamos tentar entender sobre o que o pré-milenista acredita. O pré-milenista acredita que o milênio é um reino literal de Cristo com os santos na terra por 1000 anos e que isso vai acontecer depois da grande tribulação, porque é assim que o livro de Apocalipse mostra. Antes da segunda vinda de Cristo, haverá um período de apostasia liderado pelo anticristo, e aí então Cristo voltará e vai prender o diabo por 1000 anos. Esse tempo de apostasia será os 7 anos de tribulação. O pré-milenista também enfatiza a interpretação literal das Escrituras.
Esse é o nosso pensamento, reconhecendo que toda literatura tem figuras de linguagem que são interpretadas de uma forma figurada, né? Então, nós interpretamos o Novo Testamento à luz do Antigo Testamento. É o inverso daquilo que o amilenista. Nós entendemos que haverá julgamento separado para salvos e para não salvos. Nós vamos ver isso através de um gráfico mais à frente, para nós compreendermos melhor. O pré-milenista acredita que o estado eterno é uma extensão que segue naturalmente o milênio. Quer dizer, nós vamos passar pelo milênio, e logo após o milênio, uma nova terra, nova Jerusalém, e nós habitaremos nela. As promessas são feitas para Israel no Antigo Testamento, são literalmente cumpridas diante do milênio, ou durante o milênio. Quer dizer, aquilo que Deus prometeu, nenhum tio vai passar. Nenhum tio vai deixar de existir. Tudo bem? Então, nós vimos aqui o posicionamento dos pós-milenistas, dos amilenistas e dos pré-milenistas. Nós entendemos que a posição pré-milenista é a mais coerente, ou é a coerente com os escritos sagrados. Mas, fizemos questão de mostrar a vocês todos esses pontos, para que os irmãos possam conhecer, inclusive estudarem um pouco mais sobre esses assuntos. Ok? Por que é importante? Na luz do pré-milenismo, nós entendemos que Deus trabalhou através dos séculos de muitas formas com a igreja, o que é chamado o estudo das 7 dispensações. Quais são as 7 dispensações? Inocência, consciência, governo humano, promessa, lei. Aí, graça, ou a era da igreja, dispensação da igreja, e o reino milenar. O que acontece? Em cada uma dessas fases, vamos dizer assim, desses tempos, dessas dispensações, Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, Deus deu uma responsabilidade ao homem. O homem falhou na sua responsabilidade em cada uma dessas 7 etapas, e então virá uma punição por causa disso. Tá certo? Então, você vai ver aí agora este gráfico à sua frente, ou esta imagem que fala sobre as 7 dispensações, que mostra que o homem tinha, na inocência, por exemplo, o homem tinha apenas que obedecer. O homem não obedeceu, houve a desobediência, o pecado, e aí Deus o expulsou do jardim do Éden. Veio a consciência, a queda, né? Após a queda veio a consciência. Consciência de quê? Do bem e do mal, do certo e do errado. Né? E esta consciência, o homem agora tinha uma responsabilidade para que o seu pecado, aquele pecado, fosse coberto. Ele tinha que fazer sacrifícios, ele tinha que servir ao Senhor, ele tinha que ser obediente nesta consciência, sacrificando ao Senhor. No entanto, o que ele fez? A impiedade se multiplicou de tal forma, como diz as Escrituras no livro de Gênesis 4 e 5, capítulo 6, quando vem o dilúvio, que vem justamente a punição através desse dilúvio. Por quê? Por causa do que o homem falhou na sua responsabilidade. Após o dilúvio, vem o governo humano. Qual foi a responsabilidade de Deus? Que Deus deu para o homem? Que o homem tinha que se espalhar pela terra. E eles não fizeram isso. Na verdade, eles decidiram ficar num único lugar e eles falaram, vamos construir uma grande torre, que foi a Torre de Babel. E aí veio a confusão de línguas que Deus estabeleceu sobre eles, Deus mandou sobre eles, e eles tiveram que se espalhar pela terra de forma obrigatória. Depois, no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama um homem, Abraão, né? Depois da Torre de Babel, Deus chama Abraão, a idolatria tem se espalhado pelo mundo, Abraão entende o chamado de Deus e Deus faz uma promessa. A promessa de que esse povo deveria esperar no Senhor, deveria viver em Canaã, deveria servir ao Senhor. Né? E esse povo acabou falhando também com essa promessa, não cumpriu as suas partes e veio aqui a questão da punição de Deus, que veio o cativeiro no Egito. E no Egito, Deus levantou um homem chamado Moisés, e através desse homem, Deus começa uma outra etapa com esse povo do qual é a sequência da promessa feita a Abraão, Isaac e a Jacó. E aí então vem a questão da lei. Deus dá a sua lei ao povo de Israel, Deus dá a sua lei
para aquela nação. Ele tinha que observar toda a lei, ele tinha que guardar aquela lei. Agora, o homem não conseguiu fazer isso. Ele não conseguia caminhar observando aquela lei, né? Ele falhou, inclusive, quanto a essa situação. Uma das coisas muito simples, por exemplo, que ele deveria fazer, simples, eu falo simples, porque olhando no olhar das Escrituras, se torna algo assim, tinha coisas muito mais difíceis. Guardar o ano sabático, o cativeiro da Babilônia, vamos falar sobre Daniel depois, mas aquele cativeiro foi um resultado de quê? Da desobediência à lei, em que o povo tinha que guardar o ano sabático, não guardou, então veio. Veja que o homem não conseguiu cumprir as responsabilidades dadas por Deus através da lei. Aí veio a punição, né? Veio a dispersão pelo mundo todo, Israel foi disperso, foi vencido, né? O povo ficou sempre subjugado por vários povos, por várias nações, pelos babilônicos, pelos medos e persas, pelos gregos, pelos romanos, e veio, nessa época do governo romano, a graça. A graça veio através de quem? A graça veio através de Jesus. Deus então faz uma nova aliança, a fé em Cristo Jesus. Agora o homem precisa receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador para ser salvo. Assim ele vai estar cumprindo toda a lei, ele vai estar agradando ao Senhor, o sacrifício que Deus havia prometido. Qual é a questão? É que mesmo na época da graça, a maioria da humanidade, a grande maioria, tem falhado com isso. E qual é a punição? Né? O homem então vai sofrer uma consequência. O mundo vai passar por essa consequência, e a punição de Deus será os 7 anos de tribulação que virá. Após 7 anos de tribulação, virá a última dispensação, que é o milênio, né? Que é o milênio. Virá aí a grande tribulação, o povo então faz uma grande batalha contra Israel, o Senhor Jesus se manifesta na sua segunda vinda, né? Na segunda parte da sua segunda vinda, vem com os seus santos, com os seus anjos, como diz a palavra, e governa e reina por 1000 anos, 1000 anos de vida e paz. No final deste reino milenar, o diabo estará preso durante esses 1000 anos, deixa eu voltar um pouquinho, e no final ele será solto, ele vai seduzir as nações, e mesmo o homem vivendo debaixo de igualdade, de justiça, de paz, que o homem clama tanto por isso hoje, ele vai se rebelar contra o governo de Jesus, contra o governo de Deus, ele vai se rebelar contra o próprio Cristo, e aí então tudo será destruído. A Bíblia diz que haverá um novo céu, uma nova terra, e será a eternidade futura, em que nós, os salvos, os crentes em Cristo, viveremos e habitaremos para sempre com o Senhor. Nós estamos mostrando aqui essa próxima imagem, que é justamente responsabilidade, fracasso e juízo. Veja que a eternidade passada, inocência, consciência, governo humano ou patriarcas, né? A promessa de lei envolve Israel, a época da igreja, que é a época da graça, e aí vem o milênio, né? E temos aí todas as coisas que nós vamos estar falando mais à frente para os irmãos, para que nós possamos compreender melhor esta ideia de arrebatamento, quando isso vai acontecer, e as posições também de cada um desses pensadores. Mas nós precisamos ver que esse arrebatamento ele vai ser algo importante na vida da igreja. Por quê? Porque Cristo voltará para buscar a sua igreja. Não vai voltar para levar a todos, ele vai voltar para levar a sua igreja. Haverá um tempo futuro de tribulação, e nós vamos já compreender isso num gráfico, né, como o mundo nunca viu. Haverá uma transição, né, da mortalidade à imortalidade dos crentes, quer dizer, haverá uma transformação. A Bíblia diz que nós subiremos e nos encontraremos para sempre com o Senhor, receberemos um novo corpo. 1 Coríntios 15 diz que assim como o corpo de Jesus é hoje, nós também seremos, né? Ou seja, nós precisamos entender então como isso vai acontecer. Mas vamos ver o que pensam agora. Lembra, ainda agora falamos sobre amilenistas, pós-milenistas e pré-milenistas. Então nós vamos ver pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. Por quê? Porque é importante que você possa compreender o que cada corrente de pensamento, né, diz
E aí, obviamente, nós somos pré-milenistas, no meu caso, sou pré-milenista, né? Sou pré-tribulacionista também, entendendo que esse é o fato mais coerente com os ensinos das Escrituras, de forma literal, como ela nos ensina, mas é importante você conhecer os demais. Então, a palavra o pré-tribulacionista, quer dizer, o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A igreja não passará pelos 7 anos de tribulação. A igreja se manterá livre desse período, porque ela não foi destinada a este período de grande tribulação. Jesus sempre deixou bem claro que a igreja não passaria por isso, né? Então, é importante nós entendermos que o arrebatamento vai acontecer antes. Agora, existem aqueles que são mesotribulacionistas, ou seja, lembra que são 7 anos de tribulação. 3 anos e meio, vamos ver daqui a pouco mais um gráfico também, vamos ter bastantes gráficos nessa disciplina. 3 anos e meio haverá um acordo do anticristo com Israel e no meio será quebrado. Os mesotribulacionistas acreditam que após 3 anos e meio, aqui acontecerá o arrebatamento da igreja. Então, o anticristo se revela, a igreja vai entrar na grande tribulação. Após 3 anos e meio, a igreja será arrebatada e aí então o mundo entra o que eles chamam de grande tribulação. Há uma diferença entre tribulação e grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio. Os pós-tribulacionismo, ou tribulacionista, já está dizendo, após a grande tribulação, a igreja será arrebatada. O que eles acreditam? O anticristo se revelará, a igreja passará pelos 7 anos de tribulação e no final dos 7 anos de tribulação, a igreja será arrebatada e ela sobe com Cristo, se encontra nos ares e Cristo já se manifesta para reinar. Entenderam? Né? Já para a eternidade. Então, a segunda volta e o arrebatamento são simultâneos. É isso que eles acreditam. Né? Segundo eles, não há divisão da segunda volta e o arrebatamento. É a mesma coisa. Vem tribulação e o arrebatamento virá no final. Por isso são pós-tribulacionistas falando do arrebatamento. Veja aqui, nós temos um gráfico. Esse gráfico, ele está mostrando os três pensamentos, as 3 correntes. Então, o pré-tribulacionista que pensa, que acredita que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação e a igreja não passará pela grande tribulação. Né? Certo? Entenderam? Né? Nós subiremos, nos encontraremos com o Senhor. No final da grande tribulação, nós desceremos com Cristo e reinaremos por 1000 anos. Depois do milênio, haverá o julgamento. Vamos ver com mais facilidade, com mais clareza lá na frente. Mas nós não passaremos por esse julgamento. Esse julgamento é o grande trono branco. É para julgar os perdidos. A segunda imagem, a do meio, é do meso ou mid-tribulacionista. Ele acredita então que a igreja entrará na grande tribulação. No meio da grande tribulação, após 3 anos e meio, haverá o arrebatamento da igreja. No final da grande tribulação, a igreja volta com Jesus para reinar por 1000 anos e o juízo final. O pós-tribulacionista acredita que a igreja vai passar por todo o período da tribulação, e que a grande tribulação faz parte da vida da igreja também. No final, haverá a segunda vinda de Jesus, aonde a igreja vai ser arrebatada e voltará. É como se a igreja fosse arrebatada, encontrasse com o Senhor e logo em seguida o Senhor se manifesta. Nós vamos entender os diferentes pensamentos logo mais também sobre essas questões, tá bom? E aí entrará no milênio e a eternidade. Essa figura é para você saber fazer a comparação de uma forma muito simples, inclusive fazer explicações, dar explicações em seus estudos. Tudo bem? Então, nós vamos encerrar esta aula aqui. Louvamos a Deus por sua vida, que Deus os abençoe e até a próxima.